Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. 150 vídeo reproduzido, 13 de maio de 2024, e minguando até 1141 amanhã, tarde e noite. Cada vídeo reproduzido vai representar o tempo do fim. Quem ainda não assistiu o vídeo anterior, assista, é importante. Sempre vou deixar na descrição um vídeo para acompanhar as expressões, ok? O descanso de Cristo. É interessante que a Bíblia significativa, ela fala sobre o descanso de Deus, mas o descanso de Deus, ele não acontece, né, enquanto as pessoas estiverem em conflito social, né, estiver relacionando o homem mau, estiver relacionando a Deus e depois o homem mau, Deus não descansa. Deus só vai sentir descansado, Ele só vai descansar quando a gente estiver bem um com o outro, né, do relacionamento, estiver relacionando bem nossos irmãos, estiver entendendo a nossa origem, cada um de nossos irmãos, então aí sim consideramos descanso de Deus. O homem vai estar conectado a Deus e Deus conectado ao homem, e essa conexão ela vai produzir um bom relacionamento social. Então esse descanso que muitas das vezes a Bíblia significativa faz a gente compreender que Deus está descansando e que não descansa. Deus nunca vai descansar. Mas existe situação significativa que explica muito bem o que naquele tempo, por exemplo, no sexto milênio, na manhã do sexto milênio, Deus tinha abandonado o sacrifício do corpo vivo para justificar as pessoas. Falou assim, olha, não aceito mais isso. Aí o homem pediu uma prova aqui, né? Pediu uma prova. Estamos aqui, está aqui a prova. Jesus veio e demonstrou que é o fim. Não quero mais sacrifício. Eu odeio isso. Isso não pode continuar, né? Nessas condições, mais ou menos, nessas propósitos, não pode continuar. Põe um fim, sinaliza aí. Aí Cristo desceu do céu, fez ali o movimento, né? Fez um movimento, deu a palavra da vida, criou o ato consciente do corpo comum. E criou o ato positivo e o ato negativo no mesmo espaço de tempo e jogou os dois para fora. Ele transformou ato consciente corpo comum e ato inconsciente comum. Tomou tudo se tornou espiritual. E Deus começou, então ele tomou o Cristo para ele e tudo que for produzido dentro do Cristo é dele. Mas você vê que eu quero que vocês entendam que não é o descanso de Deus, né? O que poderia ter, o que acontece? Depois que veio o ato consciente do Cristo, por exemplo, veio o ato consciente do Cristo, também veio o descanso, né? Veio o descanso de Cristo. Quando Cristo descansou daquelas coisas imundícia que as pessoas vinham produzindo, Deus lá de trás, sacrificando, pedindo sangue para justificar, sangue. Aí ele demonstrou um descanso, ele está descansando. Aí o que acontece? Joga o fruto para fora, cada um vai ter que responsabilizar pelas suas ações. E Deus vai ficar observando todo mundo. Quem fazer o bem, né? Ele vai
receber a justiça do benfeitores. Quem fazer o mal vai receber a justiça dos malfeitores. Esse descanso, ele colocaria de Cristo, por exemplo, ele colocaria fim na guerra, ele colocaria fim na guerra física e transformava ela em espiritual. A espiritual é ato consciente de um corpo comum e ato inconsciente do corpo comum. E as pessoas iam ter que responsabilizar na divisão de bens por tudo que ela for fazer, tudo que ela for apresentar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o descanso, que nós vamos falar isso no blog da frente, o descanso de Deus, ele vem a partir de todos os corpos estiver consciente. Enquanto tiver uma pessoa, né, sendo mal relacionada dentro da sociedade, Deus vai estar trabalhando por ela. Mas e essa vocação de Deus, ela veria, né, que Deus poderia ficar tranquilo com a minha humanidade, ela está bem. Ela poderia vir a partir do 7º milênio. Né, no finalzinho dela, tipo assim, hoje nós estamos chegando no fim do 7º milênio, nós estamos chegando no fim, daqui para aqui nós vamos começar no primeiro dia da semana, uma segunda-feira, por exemplo, ideologicamente falando. Então aqui nós vamos começar em conhecer os nossos atos, ato consciente do corpo comum e ato inconsciente, e vamos relacionar eles dentro da sociedade, o consciente, né, a partir de Lucas, aí todos vai vir consciente aqui dentro do Cristo. Aí sim começamos a invocar Cristo, todo mundo da terra, aí todo mundo vai invocar Cristo com ato consciente. Aí sim poderemos dizer que há um descanso, não só para Deus, mas para todos nós. Mas a princípio o que eu quero aqui passar nesse conteúdo é que esse processo é um processo evolutivo. Deus lá de trás é um processo, Deus trabalhando com a humanidade, né? Deus formou o Cristo, né? Com essa formação toda aqui, formou o Cristo, agora ele traz a prova que ele é o governo de tudo, trouxe a prova, estou no controle de tudo, estou governando tudo. Aí trouxe a prova, as pessoas começam a relacionar consciência, pessoa, dentro do seu espaço, relacionando consciente, dentro do seu espaço. Quando essas coisas vier tudo na humanidade, todo mundo vai saber quem é quem você está relacionando. Você vai saber como esse relacionamento social que vier de outra pessoa da segunda intenção, que aqui ser um corpo, um relacionamento corpo a corpo, aqui por exemplo, em corpo aqui e corpo aqui, você vai saber quando esse cara aqui está invadindo o seu espaço aqui. Igual Jesus chegou aqui, passou depois que a Eva pôs esse fruto, Jesus voltou para frente, ele era Cristo, voltou aqui, né, passou pela Eva e sacrificou Adão aqui. Aí todos caíram por terra, né? De uma certa forma, Deus sinalizou, né, Jesus com a chaga de morte e tirou a força dele do Cristo. Até então, ele era o próprio Cristo, né? Só que quando houve essa rebelião, Deus tomou o Cristo para ele e vai governar, e é ele que traz para nós a consciência para esse corpo aqui, relacionar o Cristo, né? O Cristo, tudo que foi formado aqui, depois que Deus tomou, ele relaciona aqui, e tudo, né, vai se formando, as pessoas vai compreendendo os propósitos de Deus para a gente relacionar bem os nossos irmãos, né? E dessa forma a gente vamos entendendo todas as coisas. O descanso de Cristo, ele termina na cabeça de Jesus com o sacrifício de Emanuel, né? Jesus e Cristo na mesma posição, ele sacrifica Emanuel e ele perde o reino após ele cometer essa injustiça. E com este ideal, ele forma dois atos espirituais, um para Emanuel e outro para Jesus, né? Geralmente daqui para cá, Deus vai preservar, né, a palavra da vida dentro do corpo, certo? Dentro do corpo vai preservar. Aí aqui, como eu tenho dito, vai formar um ato, um ato positivo e um ato negativo. Esse ato positivo, ele é a palavra da vida.
E esse ato negativo é uma chaga mortal. Sempre depois do corpo vem uma chaga no mortal, que ele vai representar um espírito para o corpo. E esse espírito você pode relacionar ele o bem ou o mal. Pode relacionar ele o bem ou o mal. Geralmente quando você tem consciência, você consegue relacionar bem esse ato consciente. Você consegue relacionar bem esse ato, né? E muitas das vezes quando ele vem de outra pessoa, ou ele representa ato consciente ou inconsciente. Mas quando você tem que relacionar o seu corpo a esse ato consciente, você volta com ele para dentro, né? E se torna o ato consciente e inconsciente no mesmo espaço de tempo. Porque esse inconsciente, ele vai representar a inconsciência de outros corpos. E assim que a gente se coloca no lugar do outro, entendendo que se você errar, aquele corpo vai sofrer as consequências. Mas se você entender que você é corpo e o outro também que está aqui é corpo, e que você sente dor, que ele também sente dor, você vai ter a ideia de que você possa relacionar a ele somente o bem. Não existe forma não existe regra para que você faça com que as pessoas se sintam bem na sua presença. Não existe regra. Existe o que? Você se conter aquilo que vai invadir a emoção dele, invadir a privacidade dele. Aí você pode se conter. Você sabe muito bem quando você está prejudicando o seu irmão, quando você faz coisas de maldade, muitas das vezes para esnobar a pessoa. Isso você pode segurar dentro de você para você não relacionar mal os seus irmãos, né? Mas a princípio o descanso de Cristo, ele acaba com a guerra física, acabou. Pôs um fim. Jesus veio, sacrificou Emanuel, pronto, acabou. É o fim da guerra. Deus está dizendo, em uma determinada situação, Deus está, olha, eu odeio sacrifício. Eu odeio, né? Eu odeio, não faça isso. E aí 2 milênios veio para ato consciente e ato consciente. Relacionamos, como eu tenho dito. Se é o descanso, aí caiu na divisão de bem, as pessoas vão ter que responsabilizar pelos seus atos. Certo? E o que ela fizer, vai voltar para ela. Se ela fizer o bem, né, ela vai receber um galardão dos benfeitores, vai estar unido por Cristo, né, dentro de Cristo, né? Hoje o próprio Deus governa o Cristo, mas ele não vem com o nome ele não vem com o nome acima de nada, ele está aqui, certo? Espírito, corpo. Ele orienta esse corpo, como eu tenho dito, orienta o corpo, e aqui o próprio Deus, ele começa a produzir tudo aqui dentro do Cristo, começa a produzir as pessoas, entende? E esse corpo emocional, ele fica neutro, porque a chaga mortal de Cristo, né, ele deixa esse corpo aqui neutro também, porque é esse lugar aqui, quando Jesus nasceu no Cristo aqui, né? Quando ele pôs o fruto para fora, ele nasceu coabitado junto com Adão, esse corpo ele se tornou espiritual. Porque Eva, ela gerou o fruto e colocou para fora, certo? Se ela colocou para fora, ela se ausentou desse corpo, se ausentou dele. A função dela, ela pegar essa árvore que tá vendo que daqui desligar Adão e desligou a Eva. Aqui é Adão, é Eva e Jesus, e aqui é Jesus, Adão e Emanuel. Adão e Emanuel e Jesus e Eva, certo? Aqui está Jesus e aqui está a Eva. Então, desligou. Mas quando esse corpo aqui se volta contra Emanuel, e estando eles habitados no mesmo espaço de tempo, automaticamente, para vocês entenderem, é como se eu tirasse a minha própria vida. Entende? Eu tirasse a minha própria vida. E se eu tiro a minha própria vida, Deus entendeu que, né, que e aí formou uma imagem, todas as pessoas voltaram para aquela imagem,
Mas Deus tirou o poder a partir do momento que aconteceu um escândalo em Cristo, aí se criou essa imagem e desligou, e esse corpo começou a se relacionar ato positivo e ato negativo no mesmo espaço de tempo, né? E em determinada situação, mais tarde esse corpo aqui ia vir, Pedro ia vir no lugar dele. Aí vai Pedro e relacionamento social dentro do Cristo de novo, aqui. E essas estruturas vai formando para que a gente possamos entender todos os planos de Deus. Maravilha. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: é muito importante vocês entenderem. Depois do corpo vem uma chaga mortal. É para relacionamento social. Se não tiver relacionamento social, se cria outra coisa no lugar. Mas essa ideia de relacionamento social tem que continuar, porque hoje nós estamos no fim dela. Quando ela esclarecer, como eu tenho dito, todos vão se tornar conscientes dentro de Cristo. Deus tomou o Cristo depois que Jesus matou Emanuel, Deus tomou o Cristo para ele, e agora ele vai tomar todos os frutos. Vai tomar todos os frutos e vai querer ato consciente para todos, né, para relacionar apenas o bem e o seu irmão. Isso é uma coisa agradável. Relacionamento, quando você pode confiar nos seus irmãos, é maravilha. É muito bom você confiar nas pessoas, poder relacionar ele o seu bem e ele relacionar o bem dele para você. É muito bom. É uma coisa agradável, uma coisa, né, muito grato, muita gratidão. Você adora Deus, ele adora Deus, tudo fica bom, ok? Muito bom. Do mais é só gratidão, né, irmão? Maravilha, Deus faz tudo perfeito para nós. Só gratidão de tudo que ele tenha feito, né? Mais tarde nós vamos falar sobre, né, a formação do profeta. Vamos falar como se forma um profeta dessa forma. Dentro daquele, Deus orienta esse corpo, como eu tenho dito, orienta esse corpo, né? E aqui para fora, aqui, depois do corpo gera uma chaga mortal e ele vai formando ali alguma coisa no lugar. Quando tem relacionamento social, maravilha, relacionamento corpo a corpo. Verdade para ele, verdade para você, muita graça. Aí não precisa, muitas das vezes, a gente enganar as pessoas, criar ideologia. Aí Deus entra no tempo dele real, dentro do Cristo, e todo mundo produz bom fruto. Maravilha. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.